Acabar Vamos, sa- cedo, né? vamos iniciar nossa aula aqui, porque daqui a pouco vocês têm educação física. Então, nós vamos falar Ah, sobre prismas hoje, tá? Na verdade, essa parte que nós estamos estudando é uma parte da geometria espacial que diz respeito aos sólidos geométricos, não necessariamente somente aqueles sólidos mais conhecidos, tá? Mas a gente vai dar ênfase a uns 5 tipos de sólidos que são mais práticos, que são os gravar, primos. cara. A aula já está gravada, Marcelo. Eu estou gravando no meu computador mesmo. Ah, A tá. resolução fica melhor. Perdão. Na aula anterior ficou meio ruim, que eu esqueci de gravar no computador e gravei só no Google Meet. Tá, então, Tranquilo, gente, eu achei ó, que eu tinha esquecido. certo. Ó, nós vamos ter os prismas, tá? Depois nós vamos ver pirâmides. Depois das pirâmides nós vamos ver cilindros e cones. Eu não lembro a ordem, mas eu acho que é cilindro primeiro. E depois nós vamos ver os cones. E depois dos cones a gente vai ver as esferas, tá? Então, esses são os sólidos geométricos que a gente vai trabalhando. Não se confunda que apesar de aparecer 5 tópicos aqui, isso aqui é uma digamos assim, uma infinidade de coisas diferentes. Vocês vão ver agora no Prisma, quando eu copiar, deixa eu copiar e colar essa imagem aqui, vocês vão ver quanto de coisa que a gente tem que estudar somente em Prisma, tá? Só para vocês terem uma ideia. Em Prismas, a gente tem que levar em consideração o seguinte: toda figura geométrica de 3 dimensões, figuras espaciais, a gente tem que levar em consideração que o que a gente precisa geralmente, o que a gente estuda, na verdade, quando estuda prisma, esfera, enfim, essas figuras geométricas de 3 dimensões. Bom, a priori a gente precisa saber calcular o volume, tá? O volume é uma das grandezas que nós precisamos calcular. O outro é a área. E lembrando que a área ela se divide em alguns ramos. Por exemplo, a lateral, a da base e a total. Então a gente tem que ficar atento para a questão, o que ela está pedindo, se é toda a área, se é a área somente da base, se é a área lateral, ou as informações a mais que eles colocam. E além disso, junto com isso daqui, a gente tem que saber calcular a altura, calcular o lado, calcular, por exemplo, as arestas, né? Calcular algumas informações que são interessantes, como por exemplo diagonal, que a gente viu no cubo e no paralelepípedo, tá? Então, para a gente poder calcular volume e área, a gente precisa conhecer algumas fórmulas da geometria plana, que na verdade a gente já sabe, mas a gente precisa relembrar. Por exemplo, prismas, eles são figuras geométricas formadas. Deixa eu fazer alguns desenhos aqui para vocês verem. Por exemplo, nós temos vários tipos de prisma, que depende do formato da base do prisma. Nós vamos ter o prisma, deixa eu não tirar essa seta daqui. Nós vamos ter, por exemplo, prisma triangular, que é um prisma, gente, que a base dele é um triângulo. Então ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, tá? Esse aqui é um prisma triangular. Então observem que ele vai ter esse aqui, ó. Ele é um prisma triangular. Um outro tipo de prisma que a gente pode estar utilizando, por exemplo, é o prisma quadrangular, que é um prisma que a base é uma figura de 4 lados, tá? Não necessariamente é um quadrado, só é o quadrado se ele disser que for, tá? Caso contrário, ele vai ser um prisma quadrangular. Bom, então deixa eu ver aqui. Essa parte pontilhada seria equivalente à parte do fundo, tá? Que fica escondida por conta do objeto. Claro, observe, triangular, quadrangular. Então, obviamente, né, vocês já devem deduzir que o próximo tipo de prisma que vai aparecer aqui é um prisma pentagonal, que é um prisma que possui na base um pentágono, tá? Então eu venho aqui, ó, desenho o pentágono em cima. As duas bases são pentágonos, tá? Eu estou fazendo nessa ordem aqui para ficar mais bonitinho. E aí essa parte que ficaria escondida aqui atrás, eu venho aqui e faço de pontilhado, tá? Então esse aqui é um prisma, tá? Deveria partir daqui. Prisma pentagonal, quadrangular, triangular. E assim vai seguir sucessivamente. Eu posso fazer prismas hexagonais, heptagonais, octogonais e assim por diante. Os outros eu não lembro o nome, então vamos deixar por aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, o formato dos prismas, tá? O outro detalhe importante que vocês precisam saber em relação aos formatos do prisma é primeiro o seguinte:
Toda vez que a gente vai calcular o volume, ele vai ser a área da base, tá? Que a gente vai escrever assim, ó, A de área e B de base, vezes a altura do prisma. Essa é a fórmula clássica de se calcular o volume de um prisma, tá? A área da base vezes a altura. Então, para a gente poder calcular então o volume, a gente precisa conhecer a área. E logo, para conhecer a área, a gente precisa entender como que calcula a área de cada tipo de base. Da base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Em geral, já adiantando para vocês, o comum é quadrados, retângulos, triângulos e só. Tá? E hexágonos, tá? Mas o hexágono a gente usa a relação de triângulos. No caso, se a base for um quadrado, para calcular a área da base, nós vamos fazer lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Isso aqui todo mundo está acostumado a calcular. Retângulos também da mesma forma tradicional, base vezes altura. Triângulos é base vezes altura dividido por 2. E aqui vale um detalhe importante. Geralmente as questões de triângulos que envolvem bases de prisma, tá? Essas bases aqui, ó, a base de cima e a base de baixo, tá? São sempre iguais. Geralmente, quando cai triângulo, ele pede para a gente calcular um triângulo equilátero, tá? Ou seja, os três lados são iguais, tá? L, L, L. Isso significa que o cálculo dessa área vai ser lado ao quadrado, se não me engano, raiz de 3 sobre 4, tá? Acho que é isso aqui, se eu não estiver equivocado. Deixa eu tirar essa dúvida aqui. Vamos só para a área de triângulo aqui no Google. Vai que eu esteja errado aí, vamos ver. Área de triângulo equilátero. Então eu estava enganado, pessoal. Eu me enganei achando que eu estava enganado, então eu estou certo. Se por acaso, né, que dificilmente cai, gente, trapézio, tá? Mas vale ressaltar, se cair trapézio, fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Então essas são as fórmulas clássicas que a gente tem para calcular as áreas. Lembrando um detalhe importante, se por acaso, pessoal, se por um acaso, deixa eu pegar isso daqui, cair uma figura geométrica de 6 lados, vou fazer um exemplo aqui, tá? Um hexágono. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês? Vocês vão pegar pega o ponto central, tá? E a partir do ponto central você vai formar vários triângulos. Geralmente, em figuras como pentágonos, hexágono, heptágono e diante, eles gostam de colocar equilátero, ou seja, todos os valores são iguais. Então, na verdade, aqui, se você for calcular a área, você vai calcular a área de um dos triângulos, tá? Tá bom? Como ele vai ser equilátero, vai ser lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá bom? E aí a área total da base vai ser 6 vezes a área do triângulo, ou seja, 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se você simplificar o 6 com 4 aqui, vai ficar então 3 lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2, tá bom? Mas não precisa decorar essa fórmula. Decore somente essa aqui, que é a do triângulo equilátero, e multiplique por 6 o resultado final. Isso é importante para você economizar, digamos assim, memória e, além disso, você fazer mais rápido as contas, tá? Agora vamos entender como que se aplica, né? Porque na verdade, assim, calcular a área, pessoal, é você saber a área de cada uma dessas figuras geométricas que está aparecendo aqui. Calcular volume é você calcular a área vezes a altura. Então vamos pegar alguns exemplos aqui na internet, deixa eu ver aqui. E vamos resolvê-los para vocês verem na prática como que nós calculamos ou como que nós utilizamos de fato os valores aqui para calcular, tá? Para chegar ao resultado. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Então vamos lá, essa questão diz assim, ó, um caminhão de carroceria tem 3,40 metros de comprimento, 2,5 de largura e 1,20 de altura. Quantas viagens devem fazer no mínimo para transportar 336 metros cúbicos de arroz? Então vamos lá.
Essa questão aqui, ele te dá o formato do caminhão. Então aqui nós temos um caminhão, tá? Imagina que isso aqui, finge que isso aqui é um caminhão, tá bom? E aqui nós temos a carroceria do caminhão. Certo? Aqui é onde vai o arroz, tá? Nessa carroceria, ele nos dá a seguinte informação. Deixa eu fazer um desenho aqui mais ou menos para a gente poder... Tá? É um paralelepípedo, tá? Ou uma figura geométrica de 3 lados, um prisma. Ele tem 3,4 metros de comprimento, tá? 3,40, eu vou colocar 3,4 aqui, 2,5 de largura e tem 1,20 de altura, tá? Essas são as 3 medidas. Gente, capacidade, tá? A capacidade, o que cabe dentro de um objeto é o volume que eu preciso calcular. Então, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nessa questão nós vamos calcular o volume da carroceria, tá? O volume da carroceria vai ser lado vezes lado vezes lado, porque isso aqui é um paralelepípedo, tá bom? Ou se você preferir, a base, que é isso aqui, ó, a área da base, que seria base vezes a altura da base, vezes a altura do caminhão, que vai dar a mesma coisa. Resumindo a história, fica 3,4 vezes 2,5 vezes 1,2. A gente vai ter que calcular isso aqui, ó. 3,4 vezes 2,4 vai dar quanto? Ó? Vamos multiplicar aqui para vocês verem a resposta. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 12, mais 1, 13. Professor, 12... Oi. não é 2,5? Obrigado, 2,5, é isso mesmo. Não, 2,5. Deixa eu limpar isso aqui, né? Ficou feio agora. Muito obrigado, Aleph. É 2,5. Então vamos lá. Ainda bem que você falou logo, né? Vai que eu faço a conta toda aí, depois que você fala, hein? Ó, 3,4. No final, pô. Oi? Eu ter esperado falar no final. Aí eu não ia fazer de novo, não. Ia deixar errado. Ó, 3,4 vezes 2,5. A gente pode usar a calculadora, mas deixa eu fazer isso aqui assim, né? Depois a gente usa a calculadora nas próximas, ó. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 15 mais 2, 17. 2 vezes 34 vai dar 72, né? Não, 68, na verdade. 72 dá onde? 8 e 6. Aí soma-se os resultados, fica 0, 15, 8, 850. Aí, como tem 2 dígitos após a vírgula, vai ficar 8,5. Aí esse resultado aqui nós vamos multiplicar por 1,2, tá? 8,5 vezes 1,2 vai dar 10, vai 1, 16, 17. 1 vezes 85, 1 vezes 85 vai dar 85. Somando vai dar 0, 12, vai 1. Então vai ficar 1080, tá? E aí, como tem 2 dígitos após a vírgula aqui, 1, 2 aqui, fica 10,8. Isso significa dizer que esse volume aqui é de 10,8, tá? Eu vou pegar um calculador aqui só para conferir mesmo se eu fiz certo, né? Porque... Tá certo, professor, 10,8. 10,8 mesmo? É. Beleza, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos... Não é 10,8 não, 10,2. Quer dizer. 10,2. Ah, tá. Eu somei 7 mais 8, que dá... Ixi, Maria. Aqui é 12, né? Vamos lá, então... 10,2. Então a gente aqui metros cúbicos. Só que a questão diz o seguinte, ele quer saber quantas viagens esse caminhão vai dar para poder transportar 336 metros cúbicos. A gente pode resolver uma regra de 3 ou simplesmente fazer isso aqui, ó. O número de viagens vai ser o quê? O volume total dividido pelo volume que o caminhão comporta, tá? Ou seja, 33 não. Deixa eu ver aqui. 336 dividido por 10,2, tá? Então, dividindo isso aí, 336 dividido por 10,2, o resultado vai dar aproximadamente 33 viagens. Tá? Se eu ver se tem alternativa, seria a alternativa E. Certo, pessoal? Alternativa E, 33 viagens, tá bom?
Alguma dúvida? Não, senhor. Tranquilo? Tranquilo? Vamos ver outra questão aqui. Deixa eu pegar um que não seja de paralelepípedo. Ah, bom. Vamos fazer aqui de um prisma hexagonal que eu comentei com vocês do hexágono. Olha só essa questão agora. Ó. A superfície lateral de um prisma hexagonal regular é de 72 centímetros quadrados. Isso aqui é a superfície lateral que eu vou explicar para vocês. Se a aresta da base mede 3, qual que vai ser o volume? Então observem que ele está dando algumas informações não tão básicas, tá? Porque ele dá informações de área e de uma aresta e pede para você calcular então o volume total do hexágono, né? do prisma hexagonal. Então perceba o seguinte, vamos desenhar aqui mais ou menos o prisma. Ele é um prisma hexagonal, então deixa eu desenhar ele aqui. Então basicamente o prisma vai ter esse formatinho aqui. Deixa eu apagar esse carinha aqui. Então esse prisma vai ter mais ou menos essa cara. Bom, então vamos pensar o seguinte, para calcular o volume eu preciso primeiro conhecer quanto que vale a área da base, certo? Então eu preciso conhecer quanto que vale a área da base. Para conhecer a área da base eu preciso conhecer qual que é o valor no nosso hexágono. Ele diz pra gente que a superfície lateral, se você observar, é 72 centímetros quadrados. Então, se você observar, nós temos 6 retângulos desse aqui. Então, ó, primeiro nós vamos observar a área lateral. Então, nós temos um triângulo nesse formato. E eu sei que a base aqui embaixo ó, mede 3 centímetros. Eu só não sei quanto que vale aqui a altura, tá? Então, percebam que é bem tranquilo de nós calcularmos a altura, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que a área lateral, tá, é 6 vezes, tá, a área do retângulo, desse retângulo aqui. Eu sei também que a área lateral mede 72 centímetros quadrados. Essas são as duas informações referentes à área lateral. A gente vai juntar essas duas numa só, ou seja, 6 vezes a área do retângulo, que é base vezes altura, ou seja, 3H. Isso aqui é igual a 72. Aí nós vamos encontrar o valor da altura. Ó. 6 vezes 3, 18. É igual, H é igual a 72. Passamos então 18 dividindo, portanto 72 sobre 18 é o valor da altura. Tá? Fazendo a divisão aqui, 72 dividido para 18... o resultado vai dar 4. Isso significa que a altura tem 4 centímetros, tá? Bom, aí a pergunta seria assim, beleza. Eu sei a altura, sei o valor da aresta da base. A seguinte pergunta seria assim, mas como que eu calculo o volume? Volume é a área da base vezes a altura. Comentei com vocês que quando é um hexágono, a gente vai usar que a área da base é 6 vezes a área do triângulo isósceles. Já que ele diz que é um prisma hexagonal regular. Regular significa dizer que a base do hexágono a base que é um hexágono vai ser uma figura geométrica regular, ou seja, com todos os lados iguais. Logo, nós teremos, gente, ó, esse hexágono que eu comentei com vocês. A gente vai marcar aqui o meio e aí ele vai gerar 6 triângulos com as mesmas características, tá? Tá bem feio aqui, mas finge que tá igual. Então, olha só. Cada triângulozinho desse, ó, ele vai possuir o seguinte, ó, a área da base vai ser 6 vezes a área de cada triângulo. Ora, a fórmula para calcular a área do triângulo, gente, é o que? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Percebam que a questão diz pra gente, ó, que a aresta da base, como vocês podem ver aqui, mede 3 centímetros, ou seja, ó,
Essa aresta aqui mede 3, todas elas medem 3. Como ele é regular, então todas têm que ser iguais. Portanto, a área da base vai ser 6 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 54. Então, nós vamos ter 54, raiz de 3 sobre 4. Simplificando por 2 em cima e embaixo, nós vamos encontrar 27 raiz de 3 sobre 4. Esse aqui é o centímetros, tá? Quadrado. Esse aqui é o valor da base, tá bom? Professor, Oi? não seria sobre 2? Sobre 2, obrigado. Rapaz, Tranquilo. tô só escrevendo errado esse trem aqui, né? Sobre 2. E aí, para finalizar, a gente vai calcular o volume, ó. Logo, o volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base a gente acabou de calcular, 27 raiz de 3 sobre 4. E percebam que nós calculamos a altura, ela deu 4 também. Então aqui É vezes... sobre 2, professor? Meu Deus do céu. E vai pro YouTube isso aqui, né? Vou fazer... Eu não vou perder tempo fazendo edição, mas daria pra fazer as edições aqui, né? Aí Passa o canal aí, professor. Aí eu colocaria vocês errando e eu acertando. Então 27 raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Eu posso simplificar esse 4 com esse 2, né? Aqui vai ficar 1 e aqui 2. 27 vezes 2 vai dar 54. Raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? E aí a alternativa correta nessa questão seria a alternativa B. 54 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá bom? Então, essa seria a forma da gente aplicar a questão em hexágonos. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui para a gente finalizar que envolva outro tipo de figura. Aqui. Eu não quero de... eu vou pegar uma de prisma aqui. Deixa eu ver essa aqui de... Vou pegar um que envolva litros de água, tá? Que aí a gente já vê também a relação entre litros e metros, tá? Shake. Então vamos lá, ó. Vamos fazer essa questão aqui que envolve a questão de litros de água, tá? Olha só. Após utilizar 192 litros de água de uma caixa cúbica, tá? Então ele está dizendo pra gente que tem um formato cúbico, tá bom? É esse formatozinho aqui. Que é o formato da caixa cúbica. Bom. Ele diz o seguinte: ela estava completamente cheia e aí diminuiu 30 centímetros, tá? O nível da água. Ele pede então a capacidade total dessa caixa em litros, tá bom? Então vamos lá. Pense no seguinte, ó. Pense assim: a caixa estava completamente cheia e aí você após o uso, né, após esvaziar um pouco a água, o que acontece? Desce 30 centímetros a altura dela. Então ela desceu 30 centímetros, tá? Ela perdeu 30 centímetros aqui de volume. Aí ele pede a capacidade total, no caso em litros, tá? Bom, aqui a gente tem que utilizar a seguinte informação. Pense assim, ó. 192 litros de água. Esse aqui é equivalente, por exemplo, se a gente transformar em ml, a gente transforma isso aqui em ml e a gente multiplica por 1000 para transformar em ml, tá?
De ml, já que aqui está sendo dado em centímetros, eu estou transformando em ml porque está sendo dado em centímetros. Se tivesse dado em metros, a gente transformaria em decímetros, tá bom? Mas como está em centímetros, aqui nós vamos transformar para milímetros. E isso aqui é equivalente, pessoal, a 192 mil, tá? Centímetros cúbicos. ml pode ser comparado com centímetros cúbicos de forma direta. Um é igual, entre aspas, tá? É equivalente, na verdade, ao outro, tá bom? Se a gente chamar a aresta aqui de x, que x, tá? A gente vai ter o seguinte, que o volume do cubo vai ser x quadrado, tá? Ou lado ao quadrado, se preferirem. Só que nós sabemos que uma dessas arestas aqui foi esvaziada e subtraiu 30, tá? Isso significa dizer que 30 vezes a ao quadrado, porque uma delas diminuiu para 30, vai ser igual a 192 mil, tá? Se eu passo 30 dividindo, então a ao quadrado vai ser igual a 192 mil dividido por 30. Aí eu posso cortar aqui o 0 com 0 e dividir. 19 dividido para 3 dá 6 e sobra 1. 2 dividido para 3 dá 4. E aí eu repito os dois zeros. 6.400. Então, se eu passo para o outro lado na forma de raiz, esse expoente 2 fica 80 centímetros o valor da aresta. Se eu sei que a aresta, depois que diminui o nível da água aqui para 30, a altura dela diminui para 30, eu sei que a aresta é 80, qualquer aresta vai ser 80, não A, né, gente? Eu usei X aqui, coloquei A aqui, não sei porquê. Então é X aqui. Hoje só estou dando bola fora. Então, depois que eu tenho o valor da aresta, eu vou calcular o volume total. O volume total vai ser x ao cubo, já que isso aí é um cubo, tá? Então, observe. É só você fazer 80 ao cubo, tá? E 80 ao cubo vai dar 512 mil. 512 mil. Isso, como está em centímetros, vai ficar centímetros cúbicos. Logo, a gente transforma isso em mililitros. 512 mil ml. Para transformar em litros, a gente divide agora por mil. Dividindo por mil, 512 litros, tá? Alternativa D de jeans. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Facinho, né? Então entrem lá no Maestro, as atividades já estão disponíveis lá para vocês, tá bom? Eu vou fazer agora a chamada e aí a nossa aula encerra por aqui, tá bom?